Você fica linda assim, sussurrou o CEO na noite de núpcias. E aquele momento entre eles mudou tudo para sempre. Ninguém imaginava que palavras tão simples revelariam uma paixão verdadeira. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like porque o final vai te emocionar. O espelho do penteadeiro antigo, emoldurado em jacarandá e herdado de 3 gerações de mulheres Tavares, refletia uma imagem que Dalva mal reconhecia. A seda branca do vestido de noiva caía sobre seus ombros como água gelada, perfeita em seu corte, impecável em cada prega, mas estranhamente alheia a tudo o que ela havia imaginado para este dia, desde que era uma menina de tranças escuras que lia contos de fadas entre as estantes empoeiradas do sebo de sua avó. Suas mãos tremiam enquanto segurava o buquê de açucenas. Não era o tremor delicado de uma noiva apaixonada prestes a selar seu destino com um beijo prometido. Era o tremor profundo de quem tomou uma decisão que mudaria o curso de sua existência para sempre, sabendo que não há volta possível. O quarto cheirava a jasmins e a nervos contidos. Através da janela entreaberta do Hotel Vila Bahia, chegava o murmúrio distante do Pelourinho marcando as 6 da tarde, com seus sinos centenários. Baiana até os ossos. Dalva sempre acreditou que esses sinos soariam no dia de seu casamento como uma bênção celestial. Agora soavam como um lembrete irônico de tudo o que estava prestes a sacrificar. Você está linda, filha, disse Conceição desde a soleira da porta, com aquela mistura particular de orgulho maternal e preocupação velada que só as mães baianas sabem expressar com um único olhar. Dalva observou o reflexo de sua mãe no espelho. Os cabelos brancos presos em um coque apertado, as mãos calejadas por décadas de trabalho na horta familiar, o vestido preto, sempre preto, desde que enviuvou há 15 anos, que parecia um presságio mais que uma escolha de moda. Obrigada, mãe. As palavras saíram mecânicas, vazias da emoção que deveriam conter. Conceição atravessou o quarto com passos medidos, como quem caminha sobre vidros quebrados, e parou ao lado da filha. No espelho, seus olhares se encontraram. Você ainda pode desistir, sussurrou a mãe com urgência contida. O sebo. Encontraremos outro jeito. Sempre há outro jeito. Mas ambas sabiam que não havia. As dívidas acumuladas durante os últimos 5 anos, os impostos atrasados, as reformas urgentes que o prédio do século XIX precisava, os credores que ligavam toda manhã com ameaças cada vez menos veladas. O sebo Flor de Maracujá, fundado pela avó Ignez em 1968 com as economias de uma vida inteira e localizado no coração do Pelourinho, estava há 3 meses de fechar as portas para sempre. E então ele havia aparecido. Caetano Drummond. Dalva lembrava com clareza cristalina a primeira vez que o viu. Havia entrado no sebo numa tarde de outubro, quando a luz baiana se filtrava dourada entre as cortinas de renda e o ar cheirava a páginas antigas misturadas com o perfume dos últimos jasmins manga do ano. Alto, de ombros largos sob um blazer cinza escuro que custava provavelmente mais que todo o estoque da loja, com olhos da cor do café torrado e uma mandíbula que parecia esculpida para tomar decisões irrevogáveis. Havia pedido uma primeira edição de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Dalva, que conhecia cada livro de seu estabelecimento como uma mãe conhece seus filhos, havia informado com sua franqueza habitual que não possuía nenhuma primeira edição de valor significativo, que aquele era um sebo humilde para leitores humildes, não uma casa de leilões para colecionadores endinheirados. Ele havia sorrido então. Um sorriso que não chegava completamente a seus olhos, mas que sugeria algo parecido com respeito. Não busco um investimento, havia dito com voz grave e pausada. Busco o livro que meu avô lia quando era jovem. Me conformo com qualquer edição que cheire a história. Dalva havia vendido uma edição de 1994, com as páginas amareladas e a lombada levemente rachada. Ele havia pagado o triplo do preço marcado e havia retornado toda semana durante os 4 meses seguintes. Sempre comprando algo, sempre ficando um pouco mais que o necessário, sempre observando-a com aqueles olhos que pareciam catalogar cada um de seus gestos. E então, numa noite de fevereiro,
enquanto ela fechava o sebo sob uma chuva fina que transformava as ladeiras de pedra em espelhos líquidos, ele a havia esperado sob o batente da porta com uma proposta que parecia saída das novelas oitocentistas que ela tanto amava. Um casamento de conveniência. 18 meses. Sem expectativas românticas, sem obrigações íntimas, sem mais compromisso que o de interpretar o papel de esposos diante do mundo. Em troca, ele salvaria o sebo e lhe proporcionaria a estabilidade financeira que ela precisava para manter vivo o legado de sua avó. Por que eu? Havia perguntado Dalva com a chuva encharcando seu cabelo escuro e a incredulidade tingindo cada sílaba. Porque você é a mulher mais autêntica que conheci na minha vida, havia respondido ele, com uma sinceridade que a havia desarmado completamente. E porque preciso me casar antes de completar 35 anos para acessar um fundo que meu avô criou. Poderia escolher qualquer uma. Escolho você. Agora, de pé diante do espelho com o vestido de noiva que ele havia mandado fazer sob medida num ateliê de São Paulo, Dalva se perguntava se havia tomado a decisão certa ou se havia vendido sua alma ao diabo mais elegante de todo o Brasil. Mãe, disse finalmente, afastando-se do espelho e tomando as mãos ásperas de Conceição entre as suas. O sebo é a única coisa que nos resta da vovó. É a memória dela, seu legado, tudo pelo que trabalhou durante 40 anos. Não posso deixá-lo morrer. Conceição apertou os lábios até formar uma linha branca de desaprovação. Sua avó não teria querido que você se vendesse por umas paredes e uns livros. Não estou me vendendo, estou negociando. É a mesma coisa, filha. É exatamente a mesma coisa. Uma batida suave na porta interrompeu a tensão que crescia entre elas. A wedding planner, uma mulher magra com fones de ouvido e tablet, enfiou a cabeça com expressão profissionalmente neutra. Dona Dalva, o noivo já está em seu lugar. Os convidados estão sentados, é hora. Dalva respirou profundamente. O ar que encheu seus pulmões sabia a decisões tomadas e a caminhos sem retorno. Tomou o braço que sua mãe lhe oferecia, com relutância visível, e caminhou até a porta. Cada passo sobre o tapete do corredor soava definitivo, como os sinos do Pelourinho que continuavam marcando o tempo com indiferença centenária. A capela do hotel estava decorada com flores brancas que perfumavam o ar até o ponto da saturação. Os bancos, ocupados por desconhecidos de ternos caros e sorrisos corteses, se desfocavam na periferia de sua visão. Dalva só tinha olhos para o homem que a esperava junto ao altar improvisado. Caetano Drummond vestia um terno escuro de corte impecável, que acentuava a largura de seus ombros e a elegância natural de seus movimentos. Quando a viu aparecer na entrada, algo mudou em sua expressão habitualmente controlada. Seus olhos se suavizaram durante uma fração de segundo, o suficiente para Dalva notar, não o suficiente para que pudesse interpretar. A cerimônia transcorreu como num sonho. As palavras do celebrante, os votos pronunciados com voz firme que não tremia, porque havia ensaiado mentalmente cada sílaba, a troca de alianças que pesavam mais do que o ouro deveria pesar. E, finalmente, o beijo. Um roçar breve de lábios que sabiam a menta e a promessas vazias, que durou exatamente o necessário para satisfazer os espectadores e nem um segundo a mais. Quando a recepção terminou e os últimos convidados se despediram com efusividade alcoólica, Dalva se encontrou sozinha na suíte nupcial. O vestido de seda parecia uma armadura depois de tantas horas, e seus pés doíam dentro dos sapatos de salto que havia escolhido contra seu melhor juízo. Estava tirando os brincos diante do penteadeiro quando a porta se abriu. Caetano entrou com passos silenciosos, desatando a gravata com movimentos que denunciavam o cansaço do dia. Parou no meio do quarto, com a luz tênue dos abajures criando sombras dramáticas sobre suas feições angulosas. Dalva o observou através do espelho, esperando que dissesse algo, que estabelecesse as regras daquela primeira noite que não seria realmente uma noite de núpcias. Mas ele simplesmente a olhou. Olhou como se estivesse vendo algo além do vestido e da maquiagem, algo além da fachada que ambos haviam concordado em manter. E então, com voz tão suave que mal rompia o silêncio, pronunciou as palavras que mudariam tudo.
Você está linda assim. Dalva sentiu o ar abandonar seus pulmões. Havia algo na forma como ele disse, algo que não fazia parte do roteiro acordado, algo que soava perigosamente real. É só o vestido, respondeu, tentando manter as barreiras intactas. Uma fantasia para uma encenação. Caetano negou lentamente com a cabeça. Não me refiro ao vestido. Me refiro a você. A forma como você se recusa a sorrir quando não sente alegria. A como seus olhos continuam sendo honestos, mesmo que suas palavras tentem não ser. Você está linda assim, Dalva. Linda em sua autenticidade. O silêncio que seguiu pesava como chumbo derretido. Dalva não soube o que responder, e talvez pela primeira vez na vida, também não tentou encontrar as palavras adequadas. Caetano pigarreou e deu um passo para trás, rompendo o encanto do momento. Vou dormir no sofá esta noite e todas as noites que forem necessárias. O quarto é seu. Boa noite, Dalva. E antes que ela pudesse articular qualquer resposta, ele se retirou para a sala adjacente, fechando a porta com um clique suave que ressoou no quarto como o ponto final de um capítulo. Dalva ficou olhando seu reflexo no espelho durante muito tempo. A mulher que lhe devolvia o olhar já não parecia tão estranha. Parecia, talvez pela primeira vez em muito tempo, genuinamente surpresa. Aquela noite, enquanto a lua baiana se infiltrava pelas cortinas e os sons da cidade se apagavam um a um, Dalva compreendeu que havia subestimado gravemente Caetano Drummond. E também compreendeu, com uma mistura de terror e antecipação, que aquele casamento de conveniência acabava de se tornar infinitamente mais complicado. Os primeiros 3 meses de casamento transcorreram como uma coreografia perfeitamente ensaiada de encontros evitados e silêncios calculados. O cobertura de Caetano ocupava o último andar de um edifício modernista na Avenida Paulista, com janelas que se estendiam do chão ao teto e ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo que tirava o fôlego. Dalva, acostumada às paredes de cal e aos pátios internos de Salvador, se sentia diminuta naquele espaço de linhas limpas e superfícies brilhantes, onde cada objeto parecia ter um preço maior que seu salário anual de sebista. O apartamento tinha 3 quartos. Caetano havia cedido o principal, com seu closet espaçoso e seu banheiro de mármore italiano. Ele ocupava o que originalmente havia sido designado como quarto de hóspedes, no outro extremo do corredor. O terceiro quarto permanecia fechado e Dalva nunca perguntou o que continha. As rotinas se estabeleceram com rapidez mecânica. Caetano saía do apartamento antes do amanhecer, quando São Paulo ainda dormia sob um manto de luzes alaranjadas. Dalva escutava o som de seus passos no corredor, o sussurro do elevador descendo e depois o silêncio. Sempre o silêncio. Ela aproveitava as manhãs para videoconferências com Berenice, a funcionária que havia contratado para gerir o sebo durante sua ausência. Revisavam estoques, discutiam pedidos, organizavam os saraus literários que os clientes habituais esperavam toda quinta-feira. A distância física do sebo lhe doía como uma ferida aberta, mas o alívio de saber que as contas estavam pagas suavizava parcialmente essa dor. As tardes as dedicava a explorar São Paulo com a cautela de uma turista em território desconhecido. Caminhava pelo Ibirapuera, observando as famílias que alimentavam os patos, se perdia nas galerias da Pinacoteca, estudando as pinceladas de Portinari e de Cavalcanti, descobria sebos antigos em Pinheiros, onde os donos ainda falavam de literatura com paixão genuína. Retornava à cobertura quando o sol começava a descer, com tempo suficiente para jantar sozinha antes que Caetano voltasse. Ele chegava invariavelmente depois das 10 da noite, quando ela já havia se retirado para seu quarto. Às vezes, escutava o tilintar de uma taça, o murmúrio de uma ligação telefônica, o som do chuveiro, sons de uma vida que transcorria paralela à sua, sem nunca realmente se cruzar. Mas havia pequenos gestos que desafiavam aquela distância cuidadosamente mantida. No primeiro mês, Dalva encontrou uma xícara de café com leite esperando por ela no balcão toda manhã. Estava preparado exatamente como ela preferia, com uma pitada de canela em pó e o leite apenas morno. Nunca havia mencionado essa preferência a Caetano. Perguntou-se como ele sabia,
mas não se atreveu a perguntar. No segundo mês, descobriu que alguém havia reorganizado a biblioteca da sala. As estantes, que originalmente continham volumes de economia e gestão empresarial ordenados por tamanho, agora abrigavam uma seleção cuidadosa de literatura brasileira, desde Memórias Póstumas de Brás Cubas até os romances mais recentes de Milton Ratum. Quando perguntou à diarista se ela havia sido a responsável, a mulher negou com expressão confusa. O terceiro mês trouxe a revelação mais significativa. Uma carta chegou de Salvador, remetida pelo advogado que havia gerenciado as dívidas do sebo. Dalva a abriu esperando algum documento burocrático pendente de assinatura, mas o que encontrou foi um relatório detalhado de um benfeitor anônimo que havia financiado não apenas a quitação completa das dívidas, mas também uma reforma integral do local, consolidação dos muros centenários, restauração dos azulejos originais do século XIX, instalação de um sistema de climatização que protegeria os livros antigos da umidade baiana. O custo total superava com folga o acordado no contrato matrimonial. Naquela noite, Dalva esperou acordada. Quando escutou a porta do elevador abrir passadas as 11, saiu de seu quarto e caminhou até a sala com determinação. Caetano estava de costas, servindo-se uma taça de vinho tinto, com movimentos lentos que denunciavam o esgotamento da jornada. Vestia ainda o terno do escritório, embora a gravata pendesse desatada e os primeiros botões da camisa estivessem abertos. Caetano! Ele se virou com surpresa controlada. Era a primeira vez que ela o buscava voluntariamente desde a noite de núpcias. Dalva, aconteceu alguma coisa? Você está bem. Ela estendeu a carta até ele. O que é isto? Caetano pegou o papel e o leu rapidamente. Sua expressão não revelou nada. Parece um relatório sobre as reformas do seu sebo. As reformas que você financiou. Reformas que não estavam incluídas em nosso acordo original. O acordo contemplava quitar as dívidas. As reformas eram necessárias para que o negócio fosse viável a longo prazo. Considerei que fazia parte do investimento. Um investimento de mais de R$200 mil. O prédio tem valor histórico, merecia ser preservado adequadamente. Dalva deu um passo em direção a ele, com a frustração borbulhando sob sua aparente calma. Por que você faz isso? Por que o café toda manhã? Por que os livros? Por que toda essa gentileza que não fazia parte do acordo? Caetano deixou a taça sobre a mesa com um gesto medido. Quando a olhou, havia algo em seus olhos que ela não soube interpretar. Porque, embora este casamento seja um acordo comercial, isso não significa que tenhamos que nos tratar como estranhos hostis. Vamos compartilhar este espaço durante 15 meses. Prefiro que seja confortável para ambos. Não preciso da sua caridade. Não é caridade. É respeito. Reconhecimento a quem você é e ao que representa. Você mal me conhece. Caetano esboçou um sorriso que pela primeira vez parecia genuíno. Conheço você mais do que imagina, Dalva Tavares. Passei meses observando você antes de propor este acordo. Sei que você lê poesia de Drummond quando está triste. Sei que cantarola sambas baianos enquanto organiza as prateleiras, embora ache que ninguém a escuta. Sei que trata cada cliente idoso como se fosse seu próprio avô, com uma paciência que não mostra com mais ninguém. Sei que ama aquele sebo não por seu valor comercial, mas porque representa tudo o que admira em sua avó. O silêncio que seguiu foi diferente dos silêncios anteriores. Este estava carregado de algo parecido com reconhecimento mútuo. Por que eu? Repetiu Dalva a pergunta que lhe havia feito naquela noite de fevereiro sob a chuva. Há milhares de mulheres no Brasil que teriam aceitado este acordo sem questionar nada. Mulheres mais sofisticadas, mais preparadas para o seu mundo. Precisamente por isso, porque você questiona, porque meu dinheiro nem meu sobrenome te impressionam, porque quando você me olha, vejo em seus olhos que está me avaliando por quem eu sou, não pelo que possuo. Fez uma pausa e sua voz se suavizou. Meu avô me ensinou que o valor de uma pessoa se mede por sua capacidade de se manter fiel a si mesma quando tudo conspira para que mude. Você é esse tipo de pessoa, Dalva, e eu precisava de alguém assim ao meu lado, mesmo que temporariamente. Dalva sentiu que algo se afrouxava em seu peito.
A tensão que havia carregado durante semanas começava a se dissipar, substituída por uma curiosidade cautelosa. Me fale sobre seu avô, pediu, sentando-se num dos sofás de couro branco, o do fundo fiduciário. Caetano pareceu surpreso pelo convite, mas aceitou sentando-se diante dela, com a taça de vinho esquecida sobre a mesa de vidro. Rosório Drummond, 88 anos. Ainda vive numa casa de repouso em Paraty. Sua voz adquiriu um tom caloroso que Dalva não lhe havia escutado antes. Me criou sozinho desde que eu tinha 8 anos, quando meus pais morreram num acidente de carro. Não tínhamos dinheiro. Morávamos num apartamento minúsculo no Grajaú, e ele vendia laranjas aos domingos na feira livre para pagar meus livros escolares. Laranjas? Pera-Rio. As melhores do Brasil, segundo ele. Trazia de um primo que tinha sítio no interior do Rio. Caetano sorriu com nostalgia. Eu o ajudava a montar a barraca às 5 da manhã. Aprendi a pechinchar antes de aprender álgebra. Dalva imaginou o homem que tinha diante dela, agora vestido com ternos que custavam fortunas, como um menino de mãos manchadas de suco de laranja, gritando ofertas numa feira carioca. Como você passou de vender laranjas a ser CEO de uma multinacional de tecnologia? Bolsas de estudo, muito trabalho, e o vô Osório se recusando a me deixar desistir cada vez que eu queria abandonar. Seus olhos se escureceram levemente. O fundo fiduciário ele criou quando a empresa começou a ter sucesso. Não queria que o dinheiro chegasse a mim sem condições. Dizia que a riqueza fácil corrompe a alma. E a condição era se casar? A condição era demonstrar capacidade de compromisso. Casar antes dos 35 e manter o casamento durante pelo menos 18 meses. Sua forma de se assegurar de que eu havia aprendido a pensar além de mim mesmo. Um homem peculiar, seu avô. Um homem sábio. Caetano a olhou diretamente. Ele aprovaria que eu a escolhesse, Dalva. Tenho certeza disso. O relógio de parede marcou meia-noite com badaladas suaves. Dalva percebeu que estavam conversando há mais de 1 hora. Mais do que haviam conversado nos 3 meses anteriores combinados. Levantou-se, subitamente consciente da intimidade do momento. Eu deveria ir dormir. Dalva, chamou Caetano antes que ela alcançasse o corredor. Obrigado. Por quê? Por escutar. Por perguntar. Ela assentiu com um gesto pequeno e se retirou para seu quarto. Mas naquela noite, pela primeira vez desde que havia chegado a São Paulo, dormiu sem o peso da incerteza esmagando seu peito. Algo havia começado a mudar entre eles. Não sabia ainda que forma tomaria essa mudança, mas pressentia que já não havia volta. O 4º mês do casamento começou com a primavera paulistana, explodindo em flores por toda a cidade, e terminou com a tempestade mais devastadora que Dalva havia enfrentado desde a morte de seu pai. Tudo começou com a campainha da cobertura, tocando às 11 da manhã de um sábado qualquer. Dalva, que estava lendo junto à janela da sala, com uma xícara de chá já fria entre as mãos, esperava o entregador do supermercado. O que não esperava era encontrar sua mãe plantada na soleira, com uma mala pequena a seus pés e uma expressão que prometia batalha. Mãe, o que você está fazendo aqui? Conceição entrou sem esperar convite, seus olhos escuros percorrendo cada centímetro do apartamento, com uma mistura de assombro e repugnância mal disfarçada. As paredes brancas, os móveis de design, as obras de arte contemporânea, as vistas infinitas da cidade, tudo parecia ofendê-la pessoalmente. Vim ver como minha filha vive. Tenho direito, não tenho? 3 meses sem você vir a Salvador. 3 meses se comunicando por videoconferências de 20 minutos, como se eu fosse mais uma funcionária. Mãe, eu expliquei. Você não explicou nada. Conceição se virou para ela com lágrimas de raiva brilhando em seus olhos. Você me mentiu. Você escondeu a verdade de mim, e agora vejo por quê. O gesto de sua mão abarcou todo o espaço que a cercava. Você se vendeu, Dalva. Se vendeu a um homem que nem sequer conhece por um punhado de dinheiro. Seu pai estaria se revirando no túmulo. O golpe foi certeiro. Dalva sentiu o ar abandonar seus pulmões, como se tivesse levado um soco físico. Você não sabe do que está falando. Ah, não sei.
Você acha que eu não fiquei sabendo da fofoca no bairro? Acha que as pessoas não falam? Um casamento relâmpago com um milionário de São Paulo, justo quando o sebo estava prestes a falir. Não precisa ser muito esperta para somar 2 e 2. O sebo era o legado da vovó. Não podia deixá-lo morrer. A vovó teria preferido que o sebo pegasse fogo antes de ver sua neta transformada numa mulher sustentada. O insulto pairou no ar como fumaça tóxica. Dalva sentiu que algo se rompia dentro dela, algo que havia mantido cuidadosamente intacto durante meses de simulações e silêncios. Você não sabe nada do que a vovó teria querido, sussurrou, com voz trêmula mas firme. Você se foi do sebo há 20 anos, se casou com papai e se esqueceu de tudo o que ela representava. Fui eu quem ficou. Fui eu quem aprendeu a amar cada livro daquelas prateleiras. Fui eu quem segurou a mão dela quando morreu. Conceição recuou como se tivesse sido esbofeteada. Como você se atreve? Me atrevo porque é a verdade. E porque estou cansada de carregar sua culpa, mãe. O sebo precisava ser salvo. Eu encontrei a maneira de salvá-lo. Não me peça para me desculpar por isso. O silêncio que seguiu foi elétrico. Mãe e filha se olhavam como duas estranhas, que compartilhavam história de mais e entendimento de menos. Foi então que a porta do escritório de Caetano se abriu. Dalva nem sequer sabia que ele estava em casa. Havia assumido que, como todos os sábados, estaria nos escritórios da empresa, ou em alguma reunião interminável. Mas ali estava, vestido com roupas casuais que o faziam parecer menos CEO e mais humano. Jeans escuros e uma camisa de linho azul com as mangas arregaçadas. Desculpem a interrupção, disse com voz serena, caminhando até elas. Não pude evitar escutar parte da conversa. Conceição o mediu com o olhar, como uma leoa avaliando uma ameaça potencial. Então o senhor é o homem que comprou minha filha. Mãe, Dona Conceição, interrompeu Caetano sem perder a calma. Entendo sua preocupação e compreendo por que poderia ver esta situação dessa maneira. Mas permita-me contar a verdade completa. Sentou-se numa das poltronas e convidou Conceição a fazer o mesmo com um gesto cortês. A mulher permaneceu de pé, desafiante, mas sua curiosidade era mais forte que sua resistência. Este casamento foi ideia minha, continuou Caetano. Fui eu quem procurou Dalva. Fui eu quem propôs o acordo. Não porque quisesse comprá-la, mas porque precisava de alguém como ela. Alguém como ela? Alguém autêntica, alguém incapaz de fingir, alguém que me lembrasse quem eu fui antes de me transformar em isto. Sua mão abarcou o apartamento com o mesmo gesto que Conceição havia usado minutos antes. Meu avô, Osório Drummond, criou um fundo fiduciário com condições específicas. Eu precisava me casar para acessá-lo, mas não queria me casar com alguém do meu mundo, alguém que só visse em mim um bilhete de loteria. Conceição franziu a testa, confusa. Por que importava tanto quem seria? Porque meu avô me criou vendendo laranjas na feira livre. A voz de Caetano se suavizou com a lembrança. Porque tudo o que tenho agora, consegui graças ao sacrifício dele, às madrugadas dele, às mãos dele rachadas pelo frio dos invernos cariocas. E porque a condição do fundo não era simplesmente me casar, mas demonstrar que havia aprendido algo com ele, que as pessoas valem mais que o dinheiro. O silêncio mudou de textura. Já não era beligerante, era reflexivo. Sua filha aceitou me ajudar, continuou Caetano, olhando para Dalva com algo que ela não soube interpretar. Em troca, prometi salvar algo que ela amava tanto quanto eu amava meu avô. Não há compra nisso, Dona Conceição. Há uma troca entre iguais, há respeito mútuo. Conceição finalmente se deixou cair no sofá, como se suas pernas tivessem decidido se render sem consultá-la. Um vendedor de laranjas, murmurou quase para si mesma. Minha sogra, a mãe do meu falecido marido, também vendia laranjas, na feira de São Joaquim. Dalva sentiu algo fazer clique em seu cérebro, uma conexão que nunca antes havia considerado. Você nunca me contou isso. Há muitas coisas que nunca te contei, filha. Conceição a olhou com olhos repentinamente úmidos. Seu pai sempre quis que você tivesse uma vida melhor, que não tivesse que acordar às 4 da manhã para vender numa feira, que não tivesse as mãos destruídas antes de completar 40 anos.
Por isso mandamos tudo pro diabo quando você decidiu ficar no sebo. Mas o sebo era o que sua avó Ignês havia te ensinado a amar. Eu sei. Conceição enxugou uma lágrima com as costas da mão. E eu estava tão assustada de que você escolhesse esse caminho, um caminho de sacrifício e pouca recompensa, que acabei me afastando de você, acreditando que se eu te criticasse o suficiente, você escolheria algo diferente. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era o silêncio das verdades finalmente pronunciadas, das feridas expostas ao ar depois de anos supurando em segredo. Caetano se levantou discretamente. Deixo vocês para conversarem. Dona Conceição, é bem-vinda nesta casa pelo tempo que desejar ficar. Olhou para Dalva. Estarei no escritório se precisar de algo. Quando a porta se fechou atrás dele, mãe e filha se olharam como se estivessem se vendo pela primeira vez. Dalva, começou Conceição, mas antes que pudesse continuar, Dalva cruzou a distância que as separava e abraçou sua mãe com uma força que surpreendeu ambas. O abraço durou muito tempo, cheio de palavras não ditas e perdões não pedidos, mas igualmente concedidos. Me perdoe, sussurrou Conceição finalmente, por tudo. Por te julgar, por não entender. Não há nada a perdoar, mãe. Só há que seguir em frente. Naquela noite, 3 gerações da família Tavares jantaram juntas na mesa da sala da cobertura. Conceição com sua desconfiança ainda presente, mas suavizada. Dalva com o alívio de ter exorcizado velhos demônios. E Caetano com a discrição de quem sabe quando recuar e quando simplesmente estar presente. Quando Conceição retornou a Salvador 3 dias depois, o fez com uma opinião diferente sobre seu genro e com a promessa de voltar logo. O abraço que deu em Caetano na porta do elevador foi breve, mas genuíno. Cuide dela, disse. Ou terá que se ver comigo. Você tem minha palavra, dona. Quando o elevador desceu levando sua mãe, Dalva se virou para Caetano com uma pergunta nos olhos. Por que você fez isso? Poderia ter ficado no escritório. Poderia ter deixado que eu me virasse sozinha. Porque nenhuma batalha deve ser travada sozinha quando há alguém disposto a ajudar. Caetano a olhou com intensidade. E porque me importa o que pensam de você, Dalva. Me importa mais do que deveria, considerando os termos do nosso acordo. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de significados que nenhum se atreveu a explorar. Boa noite, Caetano. Boa noite, Dalva. Mas quando ela se retirou para seu quarto naquela noite, soube que algo fundamental havia mudado. Já não eram simplesmente 2 estranhos cumprindo um contrato. Eram algo mais, algo indefinido, algo que a assustava e a atraía em igual medida. E pela primeira vez, desde que havia aceitado aquele acordo inverossímil, Dalva se descobriu desejando que os meses passassem mais lentamente. O 5º mês trouxe consigo uma descoberta que mudaria a percepção de Dalva sobre o homem com quem dividia teto e sobrenome. Tudo começou com a insônia. Desde criança, Dalva havia sofrido episódios de vigília inexplicável, noites em que o sono a eludia como um pássaro assustado. Em Salvador, essas noites ela passava lendo junto à janela de seu pequeno apartamento sobre o sebo, ouvindo o canto distante dos grilos e o sussurro da Baía de Todos os Santos. Em São Paulo, a paisagem era diferente, mas o ritual permanecia igual. Quando o sono não chegava, levantava-se em silêncio e buscava consolo nas páginas de algum livro. Eram 4 da madrugada quando escutou ruídos vindos da cozinha. Ficou tensa imediatamente. Caetano nunca estava acordado a essas horas. Suas rotinas eram meticulosamente previsíveis. Dormia da meia-noite às 6, sem exceções. Ela havia chegado a conhecer os ritmos daquela casa com a precisão de quem aprendeu a se mover por território alheio, sem fazer barulho. Com passos silenciosos, percorreu o corredor até a área comum da cobertura. O que viu a deixou paralisada na soleira. Caetano estava de pé diante da bancada da ilha central, iluminado apenas pela luz azulada de um notebook e pelo brilho do exaustor. Vestia uma calça de pijama e uma camiseta velha que havia conhecido dias melhores, e seu cabelo habitualmente impecável estava desarrumado em todas as direções. Diante dele,
um desastre culinário de proporções épicas. Cascas de ovo pelo chão, uma poça de algo que parecia azeite de oliva se espalhando pela superfície de mármore, e na frigideira, algo preto e fumegante que havia sido, presumivelmente, algum tipo de alimento antes de ser carbonizado sem piedade. Droga, murmurou Caetano, afastando a frigideira do fogo com gesto derrotado. Dalva teve que morder o lábio para não rir. O grande CEO da Drummond Tech, terror dos mercados financeiros e pesadelo da concorrência, havia sido vencido por um simples ovo frito. Caetano? Ele se virou tão bruscamente que quase derrubou o notebook. Em seu rosto, iluminado pela tela, Dalva viu algo que nunca havia visto antes. Vulnerabilidade absoluta. Dalva, eu... Não sabia que você estava acordada. Insônia. Aproximou-se da ilha, observando o desastre com olhos críticos. Posso perguntar o que exatamente você tentava fazer? Caetano suspirou, passando uma mão pelo cabelo e piorando o caos de seu penteado. Uma omelete simples. É suposto ser o prato mais básico do mundo. E o notebook? Tutorial do YouTube. Já vou na terceira tentativa. Nenhuma terminou de forma comestível. Dalva olhou para a tela, onde um chefe sorridente pausado no meio de uma demonstração parecia zombar dos esforços fracassados de Caetano. Por que está aprendendo a cozinhar às 4 da manhã? A pergunta ficou suspensa no ar. Caetano evitou seu olhar, concentrando-se em limpar a bagunça com movimentos que denunciavam nervosismo. Não conseguia dormir. Pensei em fazer algo produtivo. Caetano. O tom de Dalva era suave, mas insistente. Ele parou de limpar com as mãos apoiadas na bancada e os ombros tensos. Queria aprender a preparar moqueca, seu prato favorito. Você mencionou uma vez que sua avó fazia para você no seu aniversário quando era criança, e pensei que talvez... Não terminou a frase. Não era necessário. Dalva sentiu algo quente se expandir em seu peito, algo que não estava preparada para nomear, mas que reconhecia instintivamente. Aquele homem que podia comprar qualquer restaurante do Brasil se desejasse, que tinha à sua disposição os melhores chefes do país, estava aprendendo a cozinhar em segredo para preparar seu prato favorito. Há quanto tempo você está fazendo isso? 2 meses. Caetano finalmente a olhou, e em seus olhos havia uma mistura de vergonha e determinação. Pensei que, quando chegasse seu aniversário em agosto, teria dominado pelo menos o básico. Claramente me superestimei. Meu aniversário? 26 de agosto. Vi nos seus documentos quando assinamos o acordo. Fez uma pausa. É demais? Dalva não soube o que responder. Durante meses havia mantido as barreiras cuidadosamente erguidas, convencendo-se de que aquilo era um acordo comercial, nada mais. Mas os gestos de Caetano, o café com canela, os livros nas estantes, a visita de sua mãe e agora isso, estavam erodindo essas barreiras com uma persistência que não podia ignorar. Me ensine, disse finalmente. Como? O tutorial. Coloque desde o início. Eu te ensino a cozinhar. Caetano pareceu genuinamente surpreso. Você sabe cozinhar? Caetano, sou baiana. Aprendi a fazer moqueca antes de aprender a ler. Uma hora depois, a cozinha continuava sendo uma bagunça, mas sobre a mesa descansavam 2 pratos de omelete perfeitamente dourada, acompanhados de pão torrado e queijo coalho. Isso está incrível, murmurou Caetano depois da primeira garfada. Por que não me disse que sabia cozinhar assim? Você nunca perguntou. Dalva sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma maneira que ele não havia visto antes. Além disso, você parecia tão orgulhoso dos seus cafés da manhã que não quis fazer sombra. Meus cafés são minha única conquista culinária. Ou eram até 5 minutos atrás. Comeram em silêncio por um tempo, um silêncio confortável que não precisava de palavras para se preencher. Através dos janelões, o céu começava a se tingir dos primeiros tons rosados do amanhecer, pintando São Paulo com cores que pareciam saídas de um quadro impressionista. Me fale sobre ela, pediu Caetano de repente. Sobre quem? Sobre sua avó, sobre Ignez, a mulher que construiu o sebo,
Dalva deixou o garfo sobre o prato, sentindo o peso familiar das lembranças. Era uma mulher pequena, mal media 1,50 m, mas tinha uma presença que enchia qualquer sala. Nasceu num vilarejo do Recôncavo em 1938, logo antes da Segunda Guerra. A pobreza lhe roubou 2 irmãos e o pai. Chegou a Salvador com a mãe aos 15 anos, sem nada além da roupa que vestiam. E como conseguiu ter um sebo? Trabalhando. Primeiro como empregada doméstica em casas de famílias ricas, depois como costureira, depois como vendedora num mercado de livros usados. Economizava cada centavo que podia. Em 1968, com 30 anos, comprou o ponto no Pelourinho, um buraco minúsculo que cheirava a mofo e a ratos. Mas ela viu algo que ninguém mais via. O que ela viu? Possibilidade. Dalva sorriu com nostalgia. Costumava me dizer que os livros eram janelas para mundos que a pobreza não podia fechar. Que enquanto soubesse ler, ninguém poderia prendê-la verdadeiramente. Transformou aquele buraco num refúgio para sonhadores, um lugar onde qualquer um podia sentar para ler sem que ninguém pedisse que comprasse nada. Sua mãe disse que se afastou do sebo. Minha mãe se apaixonou pelo meu pai, um funcionário público que representava tudo o que a vovó havia lutado para superar. Estabilidade, segurança, uma vida previsível. Houve uma ruptura entre elas, anos sem se falarem. Fez uma pausa. Eu fiquei com a vovó. Por quê? Porque ela me entendia de uma maneira que meus pais nunca puderam. Entendia que algumas pessoas precisam de livros como outras precisam de ar. Que há almas que não se encaixam em moldes convencionais. Caetano a observava com uma intensidade que a fazia se sentir exposta, como se pudesse ler em seus olhos a história de cada cicatriz invisível que havia acumulado ao longo dos anos. Meu avô era igual, disse finalmente. Osório sempre dizia que as pessoas se dividem em 2 tipos. As que veem o mundo tal como é, e as que veem o mundo tal como poderia ser. Ele era da segunda categoria. Suponho que por isso me criou como criou, me ensinando a sonhar antes de me ensinar a calcular. Você ainda o visita? Todo domingo, sem falta. A olhou. Você gostaria de conhecê-lo? A pergunta a pegou de surpresa. Está falando sério? Completamente. É a pessoa mais importante da minha vida. Se vamos. Parou buscando as palavras adequadas. Se vamos compartilhar este tempo juntos, gostaria que você o conhecesse. Dalva sentiu as barreiras rangendo um pouco mais. Adoraria. O sorriso que Caetano lhe dedicou valia mais que qualquer amanhecer sobre São Paulo. A viagem a Paraty se transformou no ponto de inflexão que Dalva não havia antecipado. Osório Drummond vivia numa casa de repouso localizada nos arredores da cidade histórica. Um prédio moderno cercado de jardins que ofereciam vistas panorâmicas da Bahia e das montanhas cobertas de mata atlântica que haviam sobrevivido séculos de história. Aos 88 anos, conservava uma lucidez assombrosa e um senso de humor que fazia sorrir até as enfermeiras mais sérias. Quando Caetano e Dalva entraram em seu quarto naquele domingo de junho, o ancião estava sentado junto à janela, lendo o jornal com uns óculos que pareciam pertencer a outra época. "Aí está meu neto favorito", exclamou, deixando o jornal de lado. "E esta deve ser a famosa Dalva. Sou seu único neto, vô. Por isso é o favorito. Vem cá, moça, deixa eu te ver direito." Dalva se aproximou, sentindo-se repentinamente como uma adolescente se apresentando à família do primeiro namorado. Os olhos de Osório, do mesmo tom café torrado que os de Caetano, a examinaram com uma intensidade que parecia atravessar todas as suas camadas de proteção. "Você tem olhos de leitora", disse finalmente com satisfação. Olhos que viajaram para mundos que outros nem sabem que existem. "Tenho um sebo em Salvador. Bom, tinha. Herdei da minha avó. Ignez Tavares, do sebo Flor de Maracujá. Sei tudo, filha. Meu neto fala de você mais do que imagina." Caetano tossiu desconfortavelmente, mas o ancião o ignorou. "Senta, senta. Caetano, vai buscar algo para beber. Quero falar com sua esposa a sós." "Vô." Obedece. Os velhos têm poucos prazeres, e irritar os netos é um dos melhores. Quando Caetano saiu com expressão resignada,
Osório se virou para Dalva com um sorriso cúmplice. Então você é a mulher que virou meu neto de pernas pro ar. Não sei se eu diria exatamente isso. Eu diria. O ancião se inclinou para a frente. Conheço ele desde que era um moleque chorão que tinha medo de trovoada. Vi muitas mulheres passarem pela vida dele, cada uma mais interessada na carteira que no coração. Mas você é diferente. Seu Osório. Osório. Me chama de Osório. E antes que diga qualquer coisa, sei perfeitamente que este casamento começou como um acordo de negócios. Dalva sentiu a cor abandonar seu rosto. O senhor sabe? Filha, tenho 88 anos, não 88 minutos. Conheço meu neto melhor que ele mesmo. Sei que ele precisava se casar para cumprir as condições do meu fundo, e sei que escolheu alguém que não estivesse interessada no dinheiro dele. Então, o senhor não está bravo? Osório soltou uma gargalhada que ressoou pelo quarto inteiro. Bravo? Estou encantado. Caetano passou os últimos 10 anos cercado de tubarões de terno e gravata, gente que só vê números onde deveria ver pessoas. Precisava de alguém que lembrasse quem ele era antes de todo o sucesso. Precisava de alguém como você. O senhor não me conhece. Conheço você melhor do que imagina. Seus olhos se suavizaram. Conheci sua avó, Dalva. O mundo pareceu parar. Conheceu a vovó Ignês? Em 1970, um curso noturno de alfabetização no Meier, Rio de Janeiro. Eu tinha chegado fugindo da miséria do sertão fluminense, e ela vinha toda quinta-feira de Salvador visitar uma prima. Coincidimos durante 6 meses. Ela nunca me contou. Éramos amigos, só amigos, não faça essa cara. Ela era apaixonada pelo sebo dela, e eu estava ocupado demais sobrevivendo para pensar em romance. Mas tínhamos um sonho em comum. Qual? Um mundo onde o conhecimento não fosse privilégio de poucos, onde qualquer criança, viesse de onde viesse, pudesse acessar os livros que mudam vidas. Osório sorriu com nostalgia. Conversávamos sobre isso durante horas, imaginando bibliotecas gratuitas em cada bairro, programas de leitura para os mais pobres. Éramos jovens e sonhadores. A vovó nunca mencionou nada disso, porque a vida nos separou. Ela voltou para Salvador para sempre. Eu fiquei no Rio lutando para criar minha família. Nos escrevíamos de vez em quando, cartas que foram se espaçando com os anos até desaparecerem. Fez uma pausa. Mas nunca a esqueci. Dalva sentia as peças de um quebra-cabeça que nunca soube que existia começando a se encaixar. Foi por isso que criou o fundo com essas condições? Por isso queria que Caetano se casasse. Criei o fundo porque queria que meu neto aprendesse o que aprendi tarde demais. Que o dinheiro sem propósito corrompe, que o sucesso sem companhia é vazio, que as pessoas que importam merecem mais que as sobras do nosso tempo. Osório tomou sua mão. E sim, quando soube que Caetano havia encontrado a neta de Ignês Tavares, vi a oportunidade de fechar um círculo que estava aberto há décadas. Ele sabe de tudo isso? Sabe que conheci sua avó. Não sabe o quanto isso influenciou minha decisão de aprovar a escolha dele. A porta se abriu e Caetano entrou com uma bandeja de cafés. Parou ao ver as expressões nos rostos de ambos. O que eu perdi? Histórias de velhos, respondeu Osório com inocência praticada. Nada que te interesse, rapaz. Dalva trocou um olhar com o ancião, um pacto silencioso de guardar aquele segredo até que chegasse o momento adequado. O resto da visita transcorreu entre anedotas da infância de Caetano que o faziam corar e perguntas de Osório sobre a vida de Dalva que ela respondia com sinceridade crescente. Quando se despediram ao entardecer, o ancião a abraçou com força inesperada. Cuida dele, sussurrou em seu ouvido, e permite que ele cuide de você. O orgulho é um luxo que corações feridos não podem se dar. A viagem de volta a São Paulo transcorreu num silêncio contemplativo. Dalva observava a paisagem fluminense deslizar pela janela, os morros cobertos de vegetação, as casas coloniais que Dom João VI teria reconhecido. No que está pensando? Perguntou Caetano finalmente. Em círculos, em como as vidas se entrelaçam de maneiras que nunca podemos prever. Meu avô te contou alguma coisa. Me contou muitas coisas. Dalva se virou para ele. Caetano, quando esses 18 meses terminarem,
O que vai acontecer? A pergunta ficou suspensa no ar do carro como uma nota musical sem resolver. O que você quer que aconteça? Respondeu ele com voz cuidadosamente neutra. Não sei. 5 meses atrás teria dito que queria voltar à minha vida anterior, ao meu sebo, à minha solidão escolhida. Mas agora... Agora? Dalva não terminou a frase. Não estava preparada para as palavras que ameaçavam sair de seus lábios, palavras que mudariam tudo se as pronunciasse em voz alta. Agora não sei de nada, disse finalmente. Exceto que você já não é um estranho, Caetano. E isso me assusta. Ele assentiu lentamente com a vista fixa na estrada. Você também me assusta, Dalva Tavares. Me assusta mais do que qualquer coisa me assustou em muito tempo. Chegaram a São Paulo quando as primeiras estrelas começavam a aparecer sobre a cidade. Não falaram mais naquela noite, mas quando seus caminhos se separaram no corredor da cobertura, seus olhares disseram tudo o que suas bocas calavam. Algo havia mudado irrevogavelmente, e ambos sabiam. O 6º mês chegou pintando São Paulo de ocres e dourados, transformando o Parque Ibirapuera num canvas impressionista que parecia desenhado para os apaixonados. Dalva, que sempre havia sido uma criatura do Nordeste, acostumada aos eternos verões baianos, descobriu uma beleza inesperada na melancolia do outono paulistano. As caminhadas vespertinas haviam se tornado ritual. Toda tarde, quando o sol começava seu descenso e as sombras se alongavam entre os eucaliptos centenários, Caetano e Dalva se encontravam no hall da cobertura, como se tivessem combinado o encontro sem palavras. Caminhavam pela Avenida Paulista até o parque, deixando para trás o burburinho da cidade para mergulhar no silêncio verde do Ibirapuera. Falavam de tudo e de nada, de livros que haviam marcado suas vidas, de sonhos abandonados e outros renascidos, dos pequenos absurdos cotidianos que tornam a existência suportável. Dalva descobriu que Caetano tinha um senso de humor seco, que só emergia quando baixava a guarda, e ele descobriu que ela possuía uma risada contagiante que reservava para os momentos de genuína alegria. Uma tarde de julho, enquanto observavam os barcos deslizarem preguiçosamente sobre o lago, Caetano parou sob um salgueiro, cujos galhos roçavam a superfície da água. Dalva. Sim? Preciso te contar uma coisa. Ela se virou, alertada pelo tom sério de sua voz. O rosto de Caetano mostrava uma vulnerabilidade que não lhe via desde aquela noite na cozinha. O contrato que assinamos. Eu rasguei. O quê? Faz 3 meses, depois da visita da sua mãe. Destruí. Dalva sentiu o chão se mover sob seus pés. Não entendo. Por quê? Porque não conseguia mais fingir que isso era só um acordo comercial. Seus olhos a buscaram com uma intensidade que a deixou sem ar. Porque todo dia acordo pensando no que posso fazer para te ver sorrir. Porque decorei a forma como você torce o nariz quando lê algo de que não gosta. Porque quando você não está em casa, o silêncio fica insuportável. Caetano, não estou te pedindo nada. Não precisamos mudar nada entre a gente se você não quiser. Mas precisava que soubesse a verdade. Precisava que soubesse que, aconteça o que acontecer quando esses 18 meses terminarem, eu já não te vejo como uma sócia num acordo. Te vejo como... Parou buscando as palavras. Te vejo como a mulher que devolveu cor a uma vida que havia se tornado cinza sem que eu percebesse. O vento de outono agitou as folhas do salgueiro, criando um sussurro que parecia música. Dalva sentia o coração batendo nas têmporas, nos pulsos, em cada centímetro de pele exposta. E o fundo? Perguntou, com voz mal audível. E as condições do seu avô? O fundo se libera em 4 meses, quando cumprirmos o prazo acordado. Mas já não me importa. Caetano tomou suas mãos pela primeira vez, desde a noite de núpcias, e Dalva sentiu uma descarga elétrica percorrer seu corpo. Se tivesse que escolher entre o dinheiro e você, te escolheria sem hesitar. Você não me conhece, não de verdade. Te conheço melhor do que me conhecia há 6 meses. Dalva quis se afastar, colocar distância, refugiar-se na segurança das barreiras que havia construído durante anos, mas algo a manteve ancorada ao chão, ao momento,
as mãos dele segurando as suas como se fossem algo precioso que temia quebrar. Tenho medo, confessou finalmente. De quê? De que quando isso terminar, eu tenha me acostumado a algo que nunca foi real, de acordar um dia e perceber que tudo foi uma miragem, de te perder e não saber como voltar à minha vida anterior porque já não me encaixo nela. E se não fosse uma miragem? Caetano deu um passo em direção a ela, reduzindo a distância entre ambos. E se fosse a coisa mais real que qualquer um de nós já teve? O beijo não chegou naquele dia. Nenhum dos dois estava preparado ainda para cruzar essa linha final. Mas quando voltaram à cobertura caminhando de mãos dadas, ambos souberam que haviam passado um limiar do qual não havia retorno. As semanas seguintes foram uma dança delicada de aproximações e recuos. Pequenos gestos que diziam mais que qualquer declaração. Um carinho fugaz ao passar, um olhar sustentado sobre a mesa do café da manhã, as risadas compartilhadas que enchiam o apartamento de um calor que antes lhe faltara. Dalva começou a cozinhar para ambos, recriando as receitas de sua avó, enquanto Caetano a observava com uma mistura de admiração e fome que não era só gastronômica. Ele, por sua vez, começou a trabalhar menos horas, delegando responsabilidades que antes se negava a soltar, aparecendo em casa antes do entardecer para não perder as caminhadas que haviam se tornado a âncora de seus dias. Um domingo, depois de outra visita a Paraty, onde Osório os havia observado com satisfação mal disfarçada, Dalva se encontrou diante do espelho de seu quarto, estudando seu reflexo com olhos novos. A mulher que a olhava já não era a noiva assustada de 6 meses atrás. Tinha mais cor nas bochechas, mais luz nos olhos, mais vida nos gestos. São Paulo, que havia começado sendo um exílio, havia se transformado em algo parecido com um lar. E Caetano, o estranho com quem havia assinado um contrato, havia se tornado alguém sem quem já não podia imaginar suas manhãs. O que está acontecendo comigo? Sussurrou ao seu reflexo. Mas no fundo, já conhecia a resposta. Só lhe faltava coragem para pronunciá-la em voz alta. A tempestade chegou sem aviso prévio, como sempre chegam as tempestades que mudam o curso das vidas. Juliana Vasconcelos era o tipo de mulher que entrava nos ambientes como se o mundo lhe devesse um pedido de desculpas por existir sem sua permissão. Alta, magra, com um cabelo loiro que parecia recém-saído de um comercial de shampoo de luxo, vestia naquela tarde de agosto um casaco de cachemir bege que custava provavelmente mais que o aluguel mensal do antigo apartamento de Dalva em Salvador. Caetano, querido, disse ao entrar na cobertura, sem se dar ao trabalho de esperar um convite. Vim assim que soube da sua situação. Dalva, que estava lendo no sofá da sala, observou a cena com uma mistura de incredulidade e alarme crescente. Caetano, que havia aberto a porta esperando o mensageiro do escritório, parecia igualmente surpreso. Juliana, o que você está fazendo aqui? É assim que me cumprimenta depois de tanto tempo? A mulher avançou até ele com movimentos estudados como uma modelo numa passarela. Deixei o Rodrigo. O divórcio será definitivo na primavera. Dalva viu como Caetano se tensionava visivelmente. Sinto muito ouvir isso. Não sinta. Juliana sorriu com uma doçura que parecia ensaiada. Foi um erro me casar com ele. Sempre soube. Você era quem eu deveria ter escolhido desde o início. Foi então que a mulher pareceu se dar conta da presença de Dalva. Seus olhos, de um azul gelado, já avaliaram com a precisão de um avaliador, examinando uma peça de valor duvidoso. E esta é. Minha esposa, disse Caetano, com uma firmeza que Dalva não lhe havia escutado antes. Dalva Tavares Drummond. O sorriso de Juliana vacilou por um instante antes de se recompor. Ah, sim. Li algo nas revistas que... Inesperado. Dalva se levantou, com toda a dignidade que seus genes baianos lhe permitiam reunir. Caetano, vou me arrumar para o jantar. Virou-se para Juliana com um sorriso que não chegava aos olhos. Um prazer conhecê-la. Igualmente, respondeu a outra mulher, com um tom que sugeria exatamente o contrário. Dalva se retirou para seu quarto, mas não foi o jantar que ocupou sua mente durante as horas seguintes. Através da porta, podia escutar fragmentos de conversa. A voz de Juliana alternando entre súplicas e reprimendas,
a de Caetano tentando manter a calma. Finalmente, o som da porta do elevador e depois o silêncio. Quando Caetano bateu em sua porta 1 hora depois, Dalva já havia construído um muro de gelo ao seu redor. "Posso explicar", disse ele da soleira. "Você não me deve explicações. Nosso acordo não inclui exclusividade emocional, Dalva. É sua ex-noiva. Entendo. Há história entre vocês." Sua voz soava fria até para seus próprios ouvidos. "Se deseja retomar aquele relacionamento, só tem que dizer. O contrato pode ser modificado." "Não há nenhum contrato", te disse. "Destruí. Então não há nada que nos vincule legalmente, além de uma certidão de casamento que pode ser dissolvida quando quiser. Pare de construir muros. Pare de fugir." "Não estou fugindo." Está apavorada. Vejo nos seus olhos. Mas não é de Juliana. Está apavorada do que sente. "Você não sabe o que sinto." "Ah, não?" Seus olhos a atravessaram. "Então me olhe nos olhos e me diga que não se importa. Me diga que esses 6 meses não significaram nada. Me diga que poderia voltar à sua vida anterior sem olhar para trás." Dalva quis dizer. Quis pronunciar as palavras que a protegeriam da dor que intuía no horizonte. Mas, quando abriu a boca, o que saiu foi muito diferente. "Não posso." "Não pode o quê?" "Não posso mentir para você." As lágrimas que havia contido durante horas começaram a deslizar por suas bochechas. "Não posso dizer que não me importo, porque me importo mais do que deveria. Não posso fingir que isso é só um acordo, porque deixou de ser há muito tempo. E não posso voltar à minha vida anterior porque ela já não existe. A mulher que era 6 meses atrás morreu, Caetano, e a que resta? A que resta tem medo de tudo que sente." Ele a abraçou então. Um abraço que não tinha nada de contratual nem de fingido. Era um abraço de náufrago encontrando terra firme, de peregrino chegando ao destino depois de uma longa jornada. "Juliana pertence ao meu passado", sussurrou contra seu cabelo. "Um passado de erros e superficialidade que não quero repetir. Você é meu presente, Dalva. E se me permitir, quero que seja meu futuro." Permaneceram assim por muito tempo. 2 pessoas que haviam passado tempo demais construindo defesas, aprendendo lentamente a derrubá-las. Mas a tempestade apenas começava. As semanas seguintes trariam desafios que nenhum dos dois podia imaginar. Juliana Vasconcelos não era uma mulher que aceitava a rejeição com graciosidade. Durante as semanas seguintes, sua presença se converteu numa sombra persistente que espreitava cada canto da vida de Caetano e Dalva. Aparecia sem ser convidada em jantares de negócios, enviava mensagens a horas inapropriadas, publicava nas redes sociais fotografias antigas com comentários nostálgicos que os tabloides se apressavam a amplificar. Os boatos começaram a circular como veneno diluído na água. Que o casamento Drummond era uma farsa, que Caetano havia escolhido uma desconhecida para acessar sua herança, que Juliana era e sempre havia sido seu verdadeiro amor. Dalva tentava manter a compostura, mas cada manchete era uma pequena ferida que se somava às anteriores. Em Salvador, o sebo começou a sofrer as consequências. Clientes habituais que deixavam de aparecer, olhares de reprovação no bairro, comentários envenenados que chegavam aos ouvidos de Berenice. "As pessoas dizem que você se vendeu", contou a funcionária durante uma videochamada, com expressão de desculpa. "Dizem que tudo foi mentira, que enganou todo mundo. E você o que acha, Berenice? Acho que as pessoas são idiotas e que você é a pessoa mais honesta que conheço. Mas minha opinião não paga as contas, Dalva. As vendas haviam caído 30%. Os fornecedores começavam a ligar com desculpas transparentes para atrasar envios. O sebo que Caetano havia salvado com seu investimento começava a vacilar novamente, desta vez por razões que dinheiro nenhum podia solucionar. Caetano, por sua vez, lidava com suas próprias batalhas. Os acionistas da empresa haviam convocado uma assembleia extraordinária, exigindo explicações sobre a natureza de seu casamento e suas implicações fiscais. Os rumores de fraude matrimonial, embora infundados, haviam despertado a atenção da imprensa financeira e ameaçavam desestabilizar as ações da companhia. Uma noite de setembro, enquanto a chuva golpeava os janelões da cobertura com fúria paulistana,
Dalva tomou uma decisão. Deveríamos nos divorciar. Caetano levantou a vista do relatório que tentava ler pela terceira vez sem conseguir se concentrar. O que você disse? Você ouviu perfeitamente. Dalva estava de pé junto à janela, com os braços cruzados e a vista perdida nas luzes da cidade. O divórcio resolveria todos os problemas. A imprensa teria sua história. Os acionistas se acalmariam. E eu poderia voltar a Salvador e tentar salvar o que resta do sebo. Não quero o divórcio. Não se trata do que você quer. Se trata do que é melhor para todos. E você acha que nos separar é o melhor? Dalva se virou para ele, com olhos que brilhavam por lágrimas contidas. Acho que estou te destruindo. Sua empresa, sua reputação, tudo o que você construiu. Cada dia que permaneço ao seu lado é mais um dia de dano. Dalva. Não me interrompa. Sua voz tremia, mas não cedia. Entrei na sua vida como uma solução temporária, não como um problema permanente. Se ir embora é o que você precisa para recuperar sua vida, então vou. Caetano se levantou e cruzou o espaço que os separava com passos medidos. Quando falou, sua voz era firme, mas suave. E o que eu realmente preciso? O que eu quero? Isso não conta? Sua empresa. Pode se recuperar. As ações sobem e descem. Os escândalos são esquecidos. Sua reputação. Nunca me importei com o que pensavam de mim. Por que deveria começar a me importar agora? Mas nada. Tomou seu rosto entre as mãos com delicadeza infinita. Passei 10 anos construindo um império que nunca me fez feliz. 10 anos rodeado de pessoas que só viam meu dinheiro. 10 anos me perguntando se havia algo mais na vida que reuniões de diretoria e gráficos de lucros. E então você apareceu. Caetano. Você com seu sebo empoeirado e seus olhos que veem além das superfícies. Você que me faz querer ser uma pessoa melhor. Você que transformou este apartamento vazio num lar. Seus olhos brilhavam com uma emoção que não tentava ocultar. Não vou te deixar ir, Dalva. Não porque o contrato me obrigue, porque já não existe. Não porque o acordo exija, porque nunca se tratou disso. Mas porque eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar, como estrelas recém-nascidas. Eu o quê? O que você disse? Que te amo, repetiu sem hesitar. Te amo de uma maneira que não sabia que era capaz de sentir. Te amo como os livros que tanto ama, com todas as páginas, incluindo as manchadas e as rasgadas. Te amo como sua avó amava aquele sebo, com a certeza de que merece ser preservada contra todas as probabilidades. Dalva sentiu as pernas falharem. Deixou-se cair no sofá, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia escutar. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Não estou pedindo que corresponda. Só estou pedindo que não fuja, que nos dê uma chance de descobrir o que isso pode ser se pararmos de ter medo. O silêncio que seguiu não era desconfortável. Era o silêncio das decisões que se tomam no mais profundo da alma, onde as palavras não alcançam. Tenho medo, confessou finalmente Dalva. Eu sei. Não sei como fazer isso. Nunca. Nunca deixei ninguém chegar tão perto. Aprenderemos juntos. Caetano se sentou ao seu lado, tomando sua mão. Um dia de cada vez, sem contratos, sem prazos, sem expectativas. Só nós, descobrindo o que significa esse nós. Dalva apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo o calor de seu corpo contra o seu, escutando a batida constante de seu coração. Está bem, sussurrou. Está bem o quê? Está bem não fugir. Está bem tentar. Está bem. Engoliu em seco. Está bem te amar de volta, mesmo que me apavore. O beijo que seguiu foi diferente de qualquer contato que houvessem compartilhado antes. Não era o roçar obrigado do altar, nem o carinho fugaz dos dias recentes. Era um beijo de promessa, de rendição, de duas almas que finalmente paravam de lutar contra o inevitável. Lá fora, a tempestade continuava açoitando São Paulo. Mas dentro da cobertura algo novo havia começado a florescer. As semanas posteriores àquela noite foram as mais intensas que Dalva havia vivido. O amor que haviam confessado enchia os espaços vazios do apartamento
com um calor que parecia impossível, mas a tempestade exterior não amainava. O golpe definitivo chegou numa segunda-feira de outubro, quando Caetano voltou do trabalho com o rosto cinzento e um envelope pardo nas mãos. O que aconteceu? Alguém vazou documentos para a imprensa. Sua voz soava oca, desprovida de sua firmeza habitual. O contrato original, as cláusulas do acordo matrimonial, tudo. Dalva sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como é possível? Você disse que havia destruído. Destruí minha cópia, mas meu advogado tinha a dele no arquivo do escritório. Alguém acessou. Juliana. Não era uma pergunta. Caetano assentiu com expressão sombria. Ela tem contatos em toda parte. Sempre teve. Usou um conhecido do escritório para obter os documentos. A manchete do jornal do dia seguinte foi devastadora. O casamento falso do CEO milionário. Documentos revelam acordo comercial com cebista baiana. As redes sociais explodiram com comentários que iam da zombaria ao insulto. Os acionistas da empresa convocaram uma assembleia de urgência. Os advogados falavam de possíveis investigações por fraude fiscal. Dalva, sentada no silêncio da cobertura, enquanto Caetano assistia reunião após reunião, sentia que tudo o que haviam construído desmoronava ao seu redor como um castelo de areia golpeado pela maré. Seu telefone tocou. Era Berenice. Dalva, sinto muito, mas preciso pedir demissão. A situação aqui está insustentável. Os clientes me insultam achando que estou envolvida com você. Há pichações na fachada do sebo. Pichações? Traidora e vendida. Em letras vermelhas. A polícia veio fazer fotos, mas dizem que não podem fazer muita coisa. Dalva desligou sem saber o que responder. As lágrimas que havia contido durante dias finalmente encontraram seu caminho por suas bochechas, silenciosas, mas imparáveis. Quando Caetano voltou naquela noite, ela estava sentada na escuridão da sala, com os joelhos colados ao peito e o olhar perdido. Dalva. Ajoelhou-se diante dela, buscando seus olhos. Me diga alguma coisa. Os acionistas querem sua cabeça, não é? Querem minha renúncia como CEO. E você vai dar a eles? Vou dar. Ela o olhou então com olhos vermelhos, mas firmes. Você não pode. Não por minha culpa. Essa empresa é sua vida. Não. Caetano tomou suas mãos. Essa empresa era minha ocupação. Você é minha vida. Caetano. Amanhã vou convocar uma coletiva de imprensa. Vou contar a verdade. Toda a verdade. Que verdade? Que me casei por conveniência, sim. Que precisava cumprir uma condição para acessar minha herança também. Mas que no processo me apaixonei pela mulher mais extraordinária que conheci e que escolheria repetir cada segundo deste ano, mesmo sabendo como ia terminar. Vão te destruir. Que tentem. A coletiva de imprensa do dia seguinte foi transmitida ao vivo por todas as redes nacionais. Caetano falou durante 20 minutos, sem anotações, sem roteiros, com uma honestidade brutal que deixou os jornalistas em silêncio. Contou a história do avô vendedor de laranjas. Contou as condições do fundo fiduciário. Contou como havia encontrado Dalva e por que a havia escolhido. E contou, olhando diretamente para a câmera, como havia se apaixonado por ela enquanto tentava manter as distâncias que o contrato exigia. Renuncio ao meu cargo de CEO, disse finalmente. Não porque me sinta culpado de amar minha esposa, mas porque me recuso a continuar dedicando minha vida a uma empresa que me exige escolher entre os lucros e as pessoas. Continuem especulando se quiserem, mas saibam isto. Dalva Tavares Drummond é a mulher mais honesta, mais corajosa e mais autêntica que tive o privilégio de conhecer. E se isso lhes parece uma fraude, então não sabem nada sobre o amor. O silêncio que seguiu foi absoluto, e então o impensável, os aplausos. Primeiro tímidos, depois crescentes, enchendo a sala de imprensa com um som que Dalva, que via a transmissão da cobertura, jamais teria esperado. As lágrimas voltaram às suas bochechas, mas desta vez eram de alívio. Os meses posteriores foram de reconstrução lenta e dolorosa. O escândalo, que havia ameaçado destruí-los, se transformou gradualmente em algo inesperado. Uma história de amor que o público começou a celebrar.
A coletiva de Caetano se tornou viral, compartilhada milhões de vezes com comentários que iam da admiração à inveja. As mulheres o citavam como exemplo do que deveria ser um homem de verdade. Os homens mais reticentes admitiam em privado que talvez houvesse algo de admirável em sua honestidade, mas as feridas demoravam a sarar. Em Salvador, Dalva se encontrou com um sebo vandalizado que precisava mais que uma limpeza superficial. Viajou sozinha, precisando enfrentar os fantasmas de seu passado sem o escudo protetor de Caetano. Chegou ao Pelourinho numa manhã de novembro, quando o ar cheirava a pitanga precoce e as ladeiras de pedra brilhavam úmidas pela chuva noturna. A fachada do sebo Flor de Maracujá a recebeu com cicatrizes vermelhas. As palavras que haviam pichado continuavam parcialmente visíveis sob as camadas de removedor que Berenice havia tentado aplicar antes de ir embora. As janelas mostravam vidros rachados e a porta tinha uma fechadura nova porque alguém havia tentado arrombá-la. Dalva entrou com o coração num punho. O interior estava intacto, graças a Deus. Os livros continuavam nas prateleiras, esperando como velhos amigos que não julgam. O cheiro familiar de páginas antigas e madeira velha a envolveu como um abraço. Vó, sussurrou para o ambiente vazio. O que eu faço agora? A resposta chegou de uma forma inesperada. A porta se abriu e entrou uma mulher idosa, com cabelo branco preso num coque simples e olhos que Dalva reconheceu imediatamente. Eram os olhos de sua mãe e os seus próprios. Vovó. Ignês? Mas a vovó Ignês havia morrido 5 anos atrás. Esta mulher era real, viva, e a olhava com um sorriso que continha décadas de segredos. Você deve ser Dalva, disse a desconhecida. Me chamo Glória, e era a melhor amiga da sua avó. Dalva se deixou cair na cadeira mais próxima, incapaz de processar o que estava acontecendo. Não entendo. Ignês e eu nos conhecemos 60 anos atrás, num curso noturno de alfabetização no Rio. Mantivemos correspondência a vida toda, embora nunca tenhamos voltado a nos ver pessoalmente. Quando morreu, me escreveu uma última carta pedindo que cuidasse de você se algum dia precisasse. Por que ela nunca me falou de você? Porque algumas histórias devem esperar seu momento. Glória sentou-se diante dela, com movimentos que denunciavam seus anos, mas também uma vitalidade surpreendente. E porque sua avó sabia que este momento chegaria. Dalva escutou durante horas a história que sua avó nunca lhe havia contado. A amizade entre Ignês e Glória, forjada nas noites de estudo e nos sonhos compartilhados de um mundo melhor. As cartas que haviam trocado durante décadas, documentando vidas paralelas que nunca se cruzaram pessoalmente, mas que permaneceram entrelaçadas no papel. E o último desejo de Ignês, que se Dalva algum dia perdesse o rumo, Glória aparecesse para lembrá-la de quem era. E Osório? Perguntou Dalva, lembrando o que o avô de Caetano lhe havia contado. Você também conheceu Osório Drummond. Os olhos de Glória brilharam com algo parecido com travessura. Osório era meu marido, filha. Morreu há 3 meses, mas antes de ir, me fez prometer que viria te procurar quando o momento fosse adequado. O quebra-cabeça terminou de se encaixar com um clique quase audível. O fundo fiduciário, as condições do casamento, tudo isso. Foi ideia de Ignês e Osório. Quando Ignês soube que estava doente, escreveu a Osório com uma proposta: unir seus netos. Osório modificou as condições do fundo para se assegurar de que Caetano escolhesse alguém com os valores certos. E sua avó me encarregou de vigiar a distância, me assegurando de que tudo saísse conforme planejado. Mas como podiam saber que funcionaria? Não sabiam com certeza. Glória sorriu com doçura, mas conheciam seus netos e confiavam que o amor, quando é verdadeiro, encontra seu caminho. Dalva chorou então. Chorou pela avó que nunca havia parado de cuidar dela mesmo depois da morte. Chorou pelo plano improvável que havia resultado funcionar. E chorou de alívio, porque finalmente entendia que nada do que havia vivido havia sido casualidade. Quando voltou a São Paulo uma semana depois, levava consigo mais que memórias. Levava uma missão. Caetano, disse naquela noite enquanto jantavam na cobertura, precisamos conversar sobre o que fazer com o dinheiro do fundo.
Você tem alguma ideia? Tenho. E acho que seu avô teria adorado. A primavera chegou a São Paulo com uma explosão de cor que parecia desenhada para celebrar os novos começos. Nos jardins do Ibirapuera, os ipês floresciam em tons roxos e amarelos, e os casais voltavam a passear pelos caminhos que o inverno havia despopulado. Caetano e Dalva caminhavam de mãos dadas, como haviam feito tantas vezes durante os meses anteriores. Mas desta vez, seus passos os levavam a um destino específico. Um antigo prédio de tijolos no Grajaú, que em breve se converteria na primeira biblioteca Osório Drummond. É perfeito, disse Dalva, contemplando a fachada que os operários estavam restaurando. Seu avô teria chorado de alegria. Teria fingido que tinha algo no olho, corrigiu Caetano com um sorriso. Homens da geração dele não choravam. Pelo menos, não em público. A ideia havia surgido daquela conversa noturna, alimentada pelas lembranças de Glória e pelos sonhos compartilhados de Ignês e Osório. O dinheiro do fundo fiduciário não iria para investimentos da Bolsa, nem para expansões empresariais. Iria construir uma rede de bibliotecas comunitárias nos bairros mais necessitados do Brasil, começando pelo Grajaú, onde Osório havia vendido laranjas para pagar os livros de seu neto. Cada biblioteca levaria o nome de alguém que havia acreditado no poder transformador da educação. A do Grajaú honraria Osório. A de Salvador, que se instalaria num local adjacente ao sebo Flor de Maracujá, levaria o nome de Ignês, e havia planos para Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre, uma constelação de refúgios onde qualquer criança poderia encontrar os livros que mudariam sua vida. Você acha que estamos fazendo certo? Perguntou Dalva, com aquela dúvida perpétua que a caracterizava. Acha que eles aprovariam? Acho que estão celebrando em algum lugar. Caetano a envolveu com o braço. Provavelmente jogando baralho e rindo de como fomos previsíveis. Previsíveis. Meu avô sempre dizia que eu terminaria apaixonado por uma mulher que me fizesse trabalhar pelo afeto dela. E sua avó, segundo Glória, apostava que você terminaria com alguém que te lembrasse que o amor não está em desacordo com a praticidade. Nos conheciam melhor do que nos conhecíamos. Dalva apoiou a cabeça em seu ombro enquanto contemplavam o prédio que em breve abrigaria milhares de livros e milhares de sonhos. Ainda me parece irreal, confessou. Há 1 ano estava à beira de perder tudo. E agora? E agora o quê? Agora tenho mais do que nunca imaginei possível. Os meses seguintes foram de trabalho intenso e satisfação crescente. Dalva dividia seu tempo entre São Paulo e Salvador, supervisionando a restauração do sebo original, enquanto coordenava a criação da nova biblioteca adjacente. Caetano, liberado das correntes da direção corporativa, descobriu uma paixão inesperada pela educação que o levava a dar aulas de matemática gratuitas em centros comunitários. Conceição, que havia passado da desaprovação à aceitação e finalmente ao entusiasmo, se converteu na voluntária mais ativa do projeto baiano. Seu conhecimento do bairro e suas conexões com os vizinhos resultaram invaluáveis para convencer as famílias céticas de que aquela biblioteca não era caridade condescendente, mas uma ferramenta construída por e para eles. Um domingo de dezembro, enquanto organizavam as primeiras prateleiras do que seria a Biblioteca Ignês Tavares, Conceição se aproximou de sua filha com expressão pensativa. Sua avó estaria orgulhosa de você, disse, com uma emoção rara em sua voz, habitualmente prática. Eu estou orgulhosa de você, mãe. Deixe-me terminar. Conceição tomou as mãos de sua filha entre as suas. Te julguei mal. Quando se casou com Caetano, achei que estava renunciando a tudo o que sua avó havia te ensinado, mas estava errada. O que você está fazendo agora? Isso é exatamente o que Ignês teria querido. Dalva abraçou sua mãe, sentindo como as últimas rachaduras entre elas se selavam finalmente. Obrigada, mãe, por entender, por estar aqui. Onde mais eu estaria se não aqui, com minha filha e minha neta? Dalva ficou paralisada. O que você disse? Conceição sorriu com aquele sorriso de mãe que tudo sabe. Você acha que não percebi como passa mal de manhã?
Como evita o café que tanto gostava? Como leva a mão à barriga quando acha que ninguém está olhando? Mas eu mesma acabei de... As mães sempre sabem antes, filha. Sempre. Dalva se deixou cair numa das cadeiras meio montadas, com o coração batendo a 1000 por hora. Havia suspeitado durante as últimas semanas, mas não havia tido coragem para confirmar. Os enjoos matinais, o cansaço inexplicável, a sensibilidade que a fazia chorar por qualquer coisa. Ainda não contei ao Caetano. Então vá contar, agora. Conceição a empurrou suavemente até a porta. Isso pode esperar. Ele não deveria. Caetano estava no terraço da cobertura quando Dalva chegou, com a vista perdida no entardecer que pintava São Paulo de laranja e púrpura. O sol descia lentamente atrás dos prédios da Avenida Paulista e as primeiras luzes da cidade começavam a se acender como estrelas terrestres. "Posso interromper?" perguntou ela da soleira. Ele se virou com um sorriso que se transformou em preocupação ao ver sua expressão. "Aconteceu alguma coisa? Sua mãe está bem?" "Minha mãe está perfeitamente." Dalva se aproximou até ficar diante dele, tomando suas mãos. "Preciso te contar uma coisa. Você está me assustando. Não é ruim, pelo menos espero que não considere ruim. Dalva, estou grávida." As palavras ficaram suspensas no ar do entardecer, brilhando com a mesma luz dourada que banhava a cidade. O rosto de Caetano passou por uma série de expressões que Dalva não pôde interpretar. Surpresa, confusão e, finalmente, algo que parecia terror. "Grávida", repetiu como se a palavra fosse num idioma estrangeiro. "Sim, de umas 8 semanas pelos meus cálculos. Ainda não fui ao médico, mas..." Não pôde terminar a frase porque Caetano a havia levantado nos braços, girando com ela num abraço que a deixou sem ar e rindo. "Isso significa que você está feliz?" "Feliz?" Deixou-a no chão, mas manteve as mãos em sua cintura, olhando-a com olhos que brilhavam suspeitosamente. "Dalva, vou ser pai. Vamos ser pais. Como não vou estar feliz? Pensei que talvez fosse cedo demais, que depois de tudo que passamos precisávamos de mais tempo para nada." Beijou-a, um beijo que sabia a promessas e a futuros compartilhados. "Isso é perfeito. Você é perfeita. Tudo é absolutamente perfeito." As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos e emoções. A confirmação médica chegou acompanhada da notícia de que tudo ia bem. O bebê estava saudável, a gravidez progredia normalmente, e a data estimada do parto era meados de julho. "Um bebê de inverno", comentou Conceição quando recebeu a notícia. "Como os dos filmes." A última visita à casa de repouso, onde Osório havia vivido seus últimos meses, resultou agridoce. O ancião havia falecido 3 meses antes de poderem dar-lhe a notícia, mas Caetano insistiu em levar Dalva ao jardim onde costumavam se sentar para conversar. "Ele teria adorado te conhecer de verdade", disse, com a voz tingida de melancolia. "Te conhecer como a mãe do bisneto dele. Ele me conheceu o suficiente." Dalva apertou sua mão. "E acho que estaria feliz de saber que o plano dele funcionou." "Você acha que ele planejou tudo?" "Até isso. Acho que nos deu as ferramentas e nos deixou decidir o que fazer com elas. O resto foi coisa nossa." O verão transcorreu entre inaugurações de bibliotecas e preparativos para a chegada do bebê. A primeira biblioteca Osório Drummond abriu suas portas em fevereiro, recebendo centenas de crianças do bairro que olhavam as estantes repletas de livros com olhos que lembravam os de Caetano quando falava de sua infância. A Biblioteca Ignez Tavares de Salvador seguiu em março, coincidindo com o aniversário do sebo. A celebração reuniu toda a família. Conceição com sua energia renovada, os vizinhos do Pelourinho que haviam passado da hostilidade à admiração, e Glória, a viúva de Osório que havia viajado desde Paraty para a ocasião. "Ignez estaria dançando de alegria", disse Glória, contemplando as estantes cheias de livros e as mesas onde os primeiros visitantes já folheavam volumes com curiosidade. "Estava sonhando com isso desde antes de me conhecer. Você acha que ela nos perdoaria por termos demorado tanto?" "Filha, sua avó te perdoou tudo no dia que você nasceu. E no dia que decidiu ficar com o sebo. E cada dia depois disso."
Glória sorriu. O amor verdadeiro não sabe de rancores. O outono trouxe consigo o crescimento visível da gravidez e os primeiros movimentos do bebê que Dalva sentia como borboletas em seu ventre. Caetano, que havia adquirido o costume de ler em voz alta para o bebê toda noite, alternava entre clássicos da literatura brasileira e contos que ele mesmo inventava. Esta criança vai nascer sabendo mais de Machado de Assis que a maioria dos universitários, brincava Dalva. Ou de Cecília Meirelles, ou de Adélia Prado, ou de todos os poetas que a mãe dela tanto ama. E se for menino? Então leremos Drummond e Vinícius. E contaremos a história de sua bisavó Ignez, que construiu um império de papel com as mãos vazias e o coração cheio. No dia 23 de julho, uma semana antes da data prevista, as contrações começaram. A sala de parto do Hospital Albert Einstein cheirava a antisséptico e a esperança contida. As luzes fluorescentes projetavam sombras frias sobre as paredes brancas, mas Dalva mal as notava. Todo o seu universo havia se reduzido às ondas de dor que atravessavam seu corpo e a mão de Caetano segurando a sua com força desesperada. Você está indo incrivelmente bem, sussurrava ele, com a voz quebrada pela emoção. Você é a pessoa mais forte que conheço. Pare de me bajular e faça algo útil, ofegou ela entre contrações. Como conseguir uma peridural mais potente? Você já tem a peridural, pois não está funcionando. A parteira, uma mulher de meia idade com mãos espertas e sorriso tranquilizador, interveio. Já estamos quase lá, Dalva. Mais uma força. Só mais uma. A dor se intensificou, até um ponto que parecia impossível de suportar, e então, de repente, cessou. E em seu lugar chegou o som mais lindo que Dalva havia escutado, o choro de sua filha. É uma menina, anunciou a parteira, depositando a criança sobre o peito de sua mãe. Perfeita, absolutamente perfeita. Dalva olhou para a pequena que acabava de chegar ao mundo e sentiu que tudo o que havia vivido durante o último ano, o medo, as dúvidas, as tempestades e as reconciliações, ganhava sentido finalmente. Aquela menina minúscula, com seus punhos cerrados e seu choro furioso contra o frio do mundo exterior, era a razão pela qual tudo havia acontecido. Ignez, disse olhando para Caetano com olhos cheios de lágrimas, se chamará Ignez Osória. Ele assentiu, incapaz de falar pela emoção que lhe fechava a garganta. Inclinou-se para beijar a testa de sua filha, depois a de sua esposa. Bem-vinda ao mundo, Ignez, sussurrou. Você tem muito a aprender das pessoas incríveis que te deram nome. As horas seguintes foram um borrão de exames médicos, visitas familiares e momentos roubados de intimidade nos quais Caetano e Dalva simplesmente contemplavam sua filha adormecida, maravilhando-se com cada detalhe de seu pequeno corpo. Conceição chegou primeira, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas enquanto segurava sua neta pela primeira vez. É igualzinha a você quando nasceu, disse a Dalva. A mesma expressão de inconformidade com o mundo. É porque está com fome. Não, é porque é uma Tavares. Nascemos protestando e morremos protestando. É tradição familiar. Glória chegou naquela mesma tarde, trazendo consigo uma caixa antiga que continha as cartas que Ignez e Osório haviam trocado durante décadas. Isto pertence a ela agora, disse, entregando a caixa a Dalva. Quando for maior, poderá ler a história de como seus bisavós conspiraram para unir seus pais. Conspirar não é uma palavra muito forte? É a palavra exata. Glória sorriu. Ignez e Osório eram grandes conspiradores. Eu fui apenas sua cúmplice. Naquela noite, quando as visitas haviam ido embora e o hospital havia recuperado seu silêncio noturno, Caetano se sentou junto à cama onde Dalva alimentava Ignez. No que está pensando? Perguntou ela. Em tudo que teve que acontecer para chegar a este momento. Seu olhar se perdeu em algum ponto do passado. Se meu avô não tivesse criado o fundo com essas condições, se sua avó não tivesse construído o sebo, se você não tivesse dito sim naquela noite sob a chuva. São muitos sés. São muitos sis que se alinharam perfeitamente. Olhou-a com intensidade. Você acredita em destino?
Acredito nas pessoas que tomam decisões difíceis pelas razões certas. Seu avô decidiu que o amor era mais importante que o dinheiro. Minha avó decidiu que os livros podiam mudar o mundo. E nós decidimos confiar um no outro mesmo que tudo parecesse indicar que era loucura. Foi loucura. A melhor loucura da minha vida. Ignez terminou de se alimentar e adormeceu, com a expressão de paz absoluta que só os recém-nascidos podem mostrar. Dalva a contemplou durante muito tempo, sentindo como o amor se expandia em seu peito até doer. "O que vamos ensinar a ela?" perguntou. "O que queremos que saiba quando crescer?" "Ensinaremos que o valor das pessoas não se mede pelo que têm, mas por como tratam os outros." Caetano acariciou a bochecha de sua filha com um dedo. "Que os livros são janelas para mundos que a pobreza não pode fechar. Que o amor verdadeiro existe, ainda que às vezes chegue disfarçado de contrato empresarial." "E se ela não acreditar?" "Então mostraremos as cartas de seus bisavós e contaremos a história de como uma cebista de Salvador e um CEO de São Paulo se apaixonaram enquanto fingiam não fazê-lo. Parece novela romântica barata. Parece a verdade, que às vezes é mais estranha que qualquer ficção." O relógio de parede marcou meia-noite. Lá fora, São Paulo dormia sob um manto de luzes urbanas e uma chuva fina que havia começado a cair horas antes cobria as ruas com um brilho que parecia saído de um conto de fadas. "Feliz aniversário, Ignez", sussurrou Dalva à sua filha adormecida. "E feliz aniversário para nós, porque hoje nascemos todos de novo." 5 anos depois. O pelourinho despertava com os primeiros raios do sol de primavera, os mesmos raios que haviam iluminado aquelas ladeiras estreitas durante séculos de história. O ar cheirava a pitanga, como sempre cheirava em setembro, e o som dos sinos da catedral marcava as 8 da manhã, com a pontualidade de quem não conhece outro ritmo que o da eternidade. Dalva abriu os olhos na penumbra do quarto que havia sido de sua avó, no apartamento sobre o sebo, onde havia passado sua infância. Ao seu lado, Caetano ainda dormia, com o cabelo desarrumado e a expressão relaxada de quem aprendeu a descansar sem culpa. Levantou-se sem fazer barulho e caminhou até o quarto contíguo, onde Ignez dormia cercada de pelúcias e livros infantis. Aos 5 anos, a menina era uma mistura perfeita de seus pais. Tinha os olhos cor de café torrado de Caetano e a determinação silenciosa de Dalva, e uma paixão por contos que teria feito sorrir seus bisavós. Desceu as escadas até o sebo, agora conectado com a biblioteca Ignez Tavares através de um arco que haviam aberto na parede divisória. O espaço resultante era um labirinto de estantes e cantos de leitura que havia ganhado vários prêmios de arquitetura social e, mais importante ainda, o amor de milhares de leitores. A porta dos fundos dava para um pátio interno que antes havia sido um depósito abandonado. Agora era um jardim de maracujazeiros e jasmins, com bancos de ferro forjado, onde os visitantes podiam ler ao ar livre durante os meses quentes. No centro, uma fonte simples murmurava eternamente. Dalva se sentou junto à fonte, contemplando o amanhecer que pintava as paredes caiadas de tons rosados. Pensou em tudo que havia mudado desde aquela noite em que se olhara no espelho sem se reconhecer, vestida de noiva para se casar com um desconhecido. O desconhecido havia se transformado no amor de sua vida. O contrato havia dado lugar a uma família. O sebo à beira da falência havia florescido num projeto que agora abarcava 15 bibliotecas em todo o Brasil, com planos de expansão para países vizinhos. Mas o mais importante, o que ninguém podia medir em números nem em manchetes, era a transformação interior. A mulher que havia aceitado aquele acordo desesperado, por medo de perder um legado, havia descoberto que os legados verdadeiros não se herdam, se constroem dia a dia com atos de amor e decisões corajosas. Mamãe. A voz pequena a sobressaltou. Ignez estava na soleira do pátio, esfregando os olhos com os punhos e arrastando seu bichinho de pelúcia favorito. Um leão de juba despenteada que havia pertencido a Caetano quando criança. Bom dia, amor. O que você está fazendo acordada tão cedo? Queria ver as flores. A menina caminhou até ela e se sentou em seu colo. Elas cheiram bonito.
É a flor do maracujá, as flores do maracujazeiro, como as laranjas do bisavô Osório, exatamente como essas. Ignês contemplou as árvores com a seriedade que só as crianças podem mostrar diante das coisas importantes. Você acha que o bisavô pode me ver do céu? Acho que pode, sim. E a bisavó Ignês também? Também. E eles estão felizes? Dalva abraçou sua filha, sentindo o calor de seu pequeno corpo contra o seu, escutando o murmúrio da fonte e o canto dos pássaros que faziam ninhos nos maracujazeiros. Acho que estão muito, muito felizes. Porque você existe, porque esta biblioteca existe, porque o amor que sentiam continua vivo em tudo que fazemos. Ignês pareceu refletir sobre isso por um momento. Mamãe, me conta de novo a história de como você conheceu o papai. De novo? Já te contei 1000 vezes, mas é minha favorita. Dalva sorriu, acomodando sua filha em seu colo e começando o relato que havia se tornado tradição familiar. Era uma vez uma sebista que estava prestes a perder tudo. Um dia, entrou em sua loja um homem que procurava um livro que cheirasse a história. A história se desdobrou como sempre, com as pausas dramáticas nos momentos certos e as expressões de espanto fingido de Ignês nas partes que já conhecia de cor. Quando chegaram ao final, e então o homem disse: "Você está linda assim", e a sebista soube que sua vida havia mudado para sempre. Caetano apareceu no pátio, despenteado e sorridente, contando nossa história sem mim. Papai. Ignês saltou do colo de sua mãe para correr aos braços de seu pai. A mamãe disse que os bisavós estão felizes no céu. Tenho certeza de que estão. Caetano a levantou nos braços e caminhou até Dalva. Prontas para o grande dia? Hoje se inaugurava a última biblioteca da rede, a mais especial de todas, a Biblioteca Glória Drummond, em Paraty, exatamente em frente à casa de repouso onde Osório havia passado seus últimos anos. Glória, que aos 93 anos continuava surpreendentemente lúcida, havia insistido em cortar a fita pessoalmente. Quase prontas, disse Dalva levantando-se. Só preciso de mais um momento. Caetano assentiu, levando Ignês para dentro com promessas de café da manhã e aventuras. Dalva ficou sozinha no pátio, contemplando os maracujazeiros que Caetano havia plantado no dia em que se mudaram definitivamente para Salvador, 4 anos atrás. Tirou do bolso de seu roupão uma fotografia amarelada que carregava consigo havia décadas. Era uma imagem em preto e branco de uma jovem de olhar decidido, posando diante de uma fachada que ainda era reconhecível, o Sebo Flor de Maracujá, em 1968, no dia de sua inauguração. Conseguimos, vó, sussurrou. Tudo o que você sonhou. Os livros para todos, o conhecimento sem barreiras, o amor que vence a praticidade. Uma brisa suave agitou as folhas dos maracujazeiros, trazendo consigo um aroma intenso a flores que pareceu uma resposta. Dalva guardou a fotografia e entrou no sebo. Pela janela, podia ver Caetano preparando o café da manhã enquanto Ignês ajudava, espalhando cereais por toda a mesa. A cena era caótica, barulhenta, perfeitamente imperfeita e absolutamente linda. Quando saíram rumo a Paraty 2 horas depois, com Ignês cantando músicas inventadas no banco de trás e Caetano dirigindo com aquela expressão de concentração serena que Dalva havia aprendido a amar, ela contemplou a paisagem que se desdobrava pela janela, os campos da Bahia, as plantações de cacau, as nuvens que se perseguiam num céu infinito. "No que está pensando?" perguntou Caetano, como havia perguntado tantas vezes antes. "Em que a vida é estranha", respondeu ela. "Em que você nunca sabe que forma a felicidade vai tomar até tê-la na sua frente. E que forma tem a sua? Tem forma de um homem que aprendeu a cozinhar por mim, de uma menina que pergunta pelos bisavós toda manhã, de um sebo que cheira a maracujá e a possibilidades, de um amor que começou como um contrato e terminou sendo tudo." Caetano esticou a mão e tomou a dela, entrelaçando os dedos como haviam feito 1000 vezes antes, como fariam 1000 vezes mais. "Você está linda assim", disse, repetindo as palavras que haviam mudado tudo naquela primeira noite. "Assim como."
Assim, feliz, autêntica, minha, Dalva sorriu, sentindo o peso exato da alegria em seu peito. Seu, confirmou. Sempre seu. E enquanto o carro avançava rumo a Paraty, onde uma anciã de 93 anos os esperava para inaugurar a biblioteca que levaria seu nome, Dalva compreendeu que alguns finais são, na verdade, começos disfarçados. Que as histórias de amor verdadeiras não terminam com um beijo na última página, mas continuam em cada gesto cotidiano, em cada manhã compartilhada, em cada geração que herda não fortunas nem propriedades, mas algo muito mais valioso: a certeza de que o amor, quando é autêntico, sempre encontra seu caminho. E em algum lugar, talvez naquele céu onde Ignez acreditava que viviam os bisavós, duas almas anciãs que haviam sonhado com um mundo melhor sorriam com a satisfação de quem vê se cumprirem suas esperanças mais queridas. Porque no final, isso era o que haviam feito Osório e Ignez: plantar sementes de esperança em corações que nunca chegaram a conhecer, confiando que o amor faria o resto. E o amor, como sempre faz o amor verdadeiro, havia cumprido sua promessa.